Já que a gente está falando da dificuldade da moradia atual, vamos falar da moradia ideal? Sim. Moradia ideal, eu digo, é aquela que seja acessível a todas as pessoas vulneráveis, deficientes, idosos, homossexuais, mulheres solteiras, que não precisam mais do lar. Para nós, isso chama-se moradia digna. Acessível aos problemas sociais também. Então, é isso para a gente que significa moradia digna. E como seria, por exemplo, no bairro onde eu moro, onde a maioria das pessoas mora lá através de uma ocupação, mas não se enxerga dessa forma, inclusive tem um pouco de preconceito pela falta de informação com movimentos de moradia. Como conscientizar essas pessoas? Porque, por exemplo, eu sou uma das poucas do bairro que tem acesso à informação. Assim, tem mais pessoas que têm, mas estou mobilizada, estou participando de um movimento. Como eu posso fazer com que essas pessoas criem essa consciência de classe e entendam que elas são uma classe única que deveriam lutar pela dignidade do bairro, por exemplo? Bom, a primeira coisa que seria interessante é você começar a reunir essas pessoas, né, e pesquisar os seus desejos, de como melhorar a sua comunidade. Né. Não precisa pensar que você vai juntar muita gente nisso, não vai. Né, mas vai se multiplicando. Né. A partir daí, começar a desenvolver informações através de boletins, panfletos, né, para que as pessoas possam estar lendo essas informações, que muita gente trabalha, né, não tem condições de participar, eles têm acesso a essas informações. Terceiro, você pode também provocar, ter aulas públicas na praça da sua comunidade, no sentido de informar aquilo que você deseja informar e captar também informações, desejos deles, né, digamos, sugestões deles, para que você transforme isso num patamar de interesse coletivo e social. Então são coisas que são fáceis de fazer, entre aspas, né, mas que você vai conseguir fazer com que a comunidade comece a se interessar por o seu desejo de pertencimento de uma cidade, de um lugar que ele quer, que ele está construindo. Né. Estimular isso, né, fazer com que as pessoas sejam protagonistas da luta, do dia a dia, né, incentivar. Nosso papel é não só mobilizar, mas também dar uma força para que as pessoas se sintam dono daquilo que ele tem. Existe, eu já ouvi, eu não sei se eu comentei com vocês, mas acho que não, que eu já ouvi, inclusive, que por a maioria das pessoas terem ocupado esse espaço, elas não têm direito de cobrar direitos básicos, assim. E até há pouco tempo eu também pensava dessa forma, porque já que o nosso bairro, assim, as pessoas não pagam o IPTU, não pagam imposto, porque elas elas ocuparam ali o espaço, fizeram sua casa e aí não tem acesso à luz, elas fazem um gato para sobreviver. E aí elas não se sentem no direito de cobrar direitos básicos, entendeu? Eu queria saber, assim, essas pessoas que moram dentro de ocupações, estão ali sobrevivendo, elas têm direito de cobrar da prefeitura essa assistência, escritura e o registro desse local? Sim, tem todo direito, inclusive está na Constituição Brasileira. Entendeu? Isso inclusive no artigo 6º da Constituição Brasileira, o direito à educação, à saúde, à moradia, ao transporte. Né? Tem todo o direito. Né? Se elas estão ocupando ali é porque o poder público não os viu. Eu costumo dizer que a cidade é invisível, aquela que é a cidade que o poder público não leva às suas políticas públicas. Né? Então, se elas estão lá, estão ocupando e estão dando uma função social a essa terra, a esse território, cabe eles sim a cobrar da prefeitura melhorias, regulação fundiária, tá, desse território, cobrar creche, posto de saúde, escola. É um direito. Nós estamos vivendo um território. Tá? Nós não somos excludentes, não existe esse negócio de excludente. Então, esse direito ele tem que ser cobrado e tem que ser enfatizado cada vez mais. Tem que ser, inclusive, estimulado as pessoas a dizer que, olha, você não tem moradia, não é porque você é pobre, não, é que você não tem direito, não. Você não tem moradia porque falta vontade política. Porque o mesmo direito que você tem na moradia, no artigo 6 da Constituição Brasileira, está lá, habitação, está lá escola, educação, transporte. Por que não se faz reuniões na escola? Por que não se faz reunião da saúde? Porque o poder público vai lá e já faz. Para qualquer lugar que ele não faz da terra, porque a terra virou mercadoria. Então as pessoas preferem vender e não estimular. E há uma deficiência nos 6 entes federativos. Inclusive, na minha rua tem uma situação assim que
Antigamente, né, as ruas de terra, tudo de terra, do lado da minha casa tem uma avenida que é a Avenida Itaú, e do outro lado da minha casa tem a escola, professor Luiz Maria de Souza. Essas áreas elas são asfaltadas. E na nossa rua era rua de terra e a própria população pagou o calçamento, né? Que é aquela rua de pedra, pagou o calçamento. E por conta da gente ter feito isso, a prefeitura disse que eles não poderiam vir com asfalto, porque a gente que pagou, eles não poderiam interferir. Então hoje, se você for na minha rua, tem a avenida asfaltada, a escola asfaltada, a minha rua toda de calçamento, e aonde é a parte que a gente comprou um asfalto, um quadrado da minha porta, na minha porta é asfalto. Então é calçamento, asfalto e o restante. Ou seja, se você se mobiliza, se as pessoas se unem e se mobilizam, não, eles não nos deram, então vamos nos unir e fazer, eles tiram o seu direito de ter uma melhoria. De continuar. Sim, vocês começaram, então não é mais isso. Agora o problema é todo seus. E a rua é assim, vai ficar assim, até quando a população se juntar novamente para conseguir terminar o asfalto. É justamente essa questão de não ter acesso à informação, porque nós temos o poder de cobrar. Se a gente se unir, nós temos voz. Só que as pessoas acham que a gente não tem o direito. Eu não pago imposto, eu não pago isso, a gente fez isso, então a gente desobriga o poder público. E, na realidade é o seguinte, esses impostos, na realidade, tem que ser impostos sociais, de caráter social. A gente luta pelo Movimento Nacional de Moradia de que o IPTU seja IPTU social, tá? Porque você não pode fazer violência à população porque ela não paga o IPTU. Tá? É um direito dela. Né? E a população paga mais IPTU do que a pessoa na área rica. Se você for medir os IPTU das áreas nobres de Belo Horizonte, é menor do que quem mora em Neves. A arrecadação é muito menor. Entendeu? Então, a gente tem que começar a brigar também para ter políticas públicas sociais de rebaixar a questão do IPTU para pobre, a água social, a luz social. Né? Porque isso é um direito. Né? E as empresas são concessões. Né? Então o governo dá concessões para a CEMIG, concessão para a Copasa, vai enfiar a mão no bolso da gente. Então nós temos que brigar com isso também. Então tem que levar essas informações para que as pessoas abram o olho, comecem a escutar, né? Que são direitos que eles têm. Entendeu? Muitas ocupações nós já fizemos isso aqui em Minas Gerais, nós íamos lá comprar aquele kit de água, furar lá, botar quando viu que estava todo mundo com água. Usa a mesma coisa. Tem que ter um direito, tem que ter um direito social e também com baixa, digamos, taxa mínima para isso. Não dá para a gente aceitar que quem mora em vila e favela, né, e ocupações, pague o mesmo preço de quem mora em áreas novas. A periferia arrecada mais, recebe menos investimentos. E a falta de informação faz com que a gente pense que aquilo que a gente recebe, que não é nem o básico, é o máximo que eles podem fazer por nós. E recebe menos também. E recebe muito, muito menos. Assim, os acessos são tristes. Eu acho que assim, essa questão da moradia, o morar é muito importante. Ter um teto, ter onde dormir, ter onde descansar. Mas acho que o resto da rotina também faz com que tire muita dignidade do lugar onde a gente vive como em geral, sabe? A falta é o básico, acho que seja nem o básico o poder público faz em muitos locais, principalmente em Neves. Porque a gente vê muito investimento na área central, a gente vê muitas ações, mas assim, nos bairros mesmo que são mais distantes, parece que nada chega, parece que assim, eles chamam o meu bairro assim, de fim do fim, onde eu moro. Até o Uber lá é difícil para subir, porque é muito, as ruas são muito ruins. O calçamento foi feito há muitos anos, assim, muitos anos. E sempre teve promessas. Por exemplo, tá chegando, então eles chegam, ai gente, nossa, vamos fazer, acontecer, é isso e aquilo, abraça todo mundo, beijinho criança, e desaparecem, assim. A gente não vê nem o cheiro nunca mais por 4 anos. Depois de 4 anos eles vão lá comer um pastel, sentar no boteco, tomar uma, sabe, pra dar um tchau pra gente. E aí as pessoas se sentem felizes com isso. Dando tchauzinho ainda de 4 anos, assim, nossa, eles vieram aqui, eles sabem que a gente existe. Mas Pois é, por isso que nós somos do movimento, tem que estimular as pessoas a cobrar. Tá? Olha, é um direito seu, você tem que cobrar. Tá certo? Eu tenho um filho que mora lá em Rosa Neves, tá? Também é tudo pedregulho também. Agora, se você não estimula as pessoas a cobrar, se não estimula as pessoas a ter informação, se não estimula as pessoas a se capacitar, elas vão ficar, né, aquém. Né? Eu quando eu brinco assim, geralmente eu faço 7 perguntas nos grupos de moradia que eu coordeno, né? Quando inicio, né? Quem é que tem poder na sociedade?
Todo mundo fala é médico, é padre, é político, é não sei o quê. Né? Eu falei, não, quem tem poder na sociedade, quem tem informação. Quanto mais informação você tiver, menos manipulável você vai ser. Então você tem que ter informações concretas para poder. Aí pergunta, por que você não tem moradia? Ah, eu não tenho dinheiro. Não, está lá na Constituição Brasileira, 88. Está lá no artigo 6º. Então o papel nosso, enquanto morador mais consciente, é buscar criar grupos, mesmo que sejam pequenos, né, de dar essas informações para que eles sejam multiplicadores. Esse é o nosso papel. Não adianta achar que a gente vai massificar, não vamos. Mas se você criar pequenos grupinhos que vai poder replicar isso, né, em outras comunidades, tá? Eu fiz uma reunião, a primeira reunião que eu fiz lá em Betim, da moradia, tinha 5 pessoas na reunião. Saí daqui de Brando Sonde, fui lá de Betim, lá no programa Alterosa, se não me engano, que é longe pra caramba, 5 pessoas. A de ontem tem muito mais pessoas e vai crescendo, porque as pessoas vão divulgando. Então o nosso papel é provocar a comunidade, tá, para lutar pelos seus direitos. Mesmo que sejam pequenos, mas é direito. Né? Tem que lutar por eles. É isso que eu acho que tem que ser feito. Acho não, eu estou convencido que tem que ser feito. Essa questão da mobilização social é que a gente vem tentando fazer, sabe? Abordar, acho que formas de linguagens diferentes para a gente poder trazer, por exemplo, o direito à moradia, que é um assunto tão complexo e tem vários âmbitos, tem várias questões, para conseguir trazer, por exemplo, o jovem, para conseguir que ele entenda, sabe, o direito à moradia de uma forma que ele consiga replicar, igual você falou, de compartilhar as informações e que ele consiga levar para a própria comunidade, para a escola, para o ambiente dele. Eu acho que isso é muito importante, trabalhar essas questões são essenciais para o nosso projeto. Exatamente, facilitar a linguagem. Assim, eu acho que eu tinha muita dificuldade para entender, porque assim, eu sempre acompanho muito criação do criador de conteúdo. Foi assim, inclusive, que eu conheci todo mundo, que eu comecei a fazer parte do curso em e assim, nós temos uma maioria muito grande de pessoas que têm dificuldade de interpretação básica de texto. E assim, eu sinto que muitas vezes, por exemplo, você veio aqui, conversou com a gente, eu entendi tudo, mas tem alguns discursos que eu ainda tenho dificuldade de entender, por mais que eu seja uma pessoa que tenha acesso à informação. Então é muito importante a gente simplificar a linguagem para alcançar todo mundo. Eu vou falar com um jovem que tem acesso à internet, mas eu também vou falar com um senhor que estudou até a primeira série. Então assim, na lógica a gente não vai conseguir abordar todo mundo com a mesma linguagem, mas a gente ser flexível o suficiente para conseguir alcançar todo mundo no momento certo. Eu vou conseguir falar com o senhor, que é analfabeto, vou falar com o jovem, vou falar com um adulto que tem pós-graduação e mestrado e tal, então a gente aprender a ser versátil, acho que essa é a palavra correta. Veja só, você traz um problema que para mim é polêmico, a questão da linguagem. A gente também não pode rebaixar a linguagem, porque está falando com o pobre, está falando com o periférico. A gente tem que estimular que ele também estude, tem que estimular que ele se conheça. Porque quem quer que o pobre, a periferia, tenha linguagens acessível e baixa, é a Rede Globo, no seu meio de comunicação, que não te dá nada. Entendeu? Então, esse é um debate polêmico, mas que nós defendemos, tá, que as pessoas tenham acesso a uma linguagem mais sofisticada assim, que a curiosidade leva ao conhecimento. A curiosidade leva ao conhecimento. Então, se você faz uma linguagem muito simplificada, tá, você não desperta na pessoa a necessidade de buscar outras coisas, buscar outras informações, ou até de ler, ou até de procurar. Olha, não entendi isso aí. Procura. Eu sempre falo para o pessoal, olha, tudo que eu estou falando para vocês aqui, põe em dúvida. Põe em dúvida. Entra no site da universidade, que é a Fundo da Moradia, e veja se o que eu estou falando é correto ou não. Procure pesquisar, procure se informar, né, para poder você ficar mais seguro. Porque quem quer a linguagem muito simplificada, quer manipular. Eu não pensei por isso. Quer manipular. Tá? O movimento popular ele é assim, ondular, sobe e desce. Se você vê um movimento popular retilíneo, ele está sendo manipulado. É a mesma coisa da linguagem. Quem quer a linguagem muito simplificada, está manipulando. Quem quer a linguagem simples é Globo, SBT, pega essas igrejas evangélicas, não tem nada contra os evangélicos, mas faz essa manipulação, entendeu? Então, a questão da linguagem, a gente tem que estimular as pessoas a ler, buscar informação e crescer.
Eu entendo, acho que a gente fica numa questão muito linear, porque é muito importante isso de fazer com que as pessoas entendam que a periferia não precisa ficar, sabe? Mas tem um outro lado, por exemplo, eu vou dar um exemplo, que outro dia meu pai estava lá em casa e passou na Rede Globo, aí ela falou alguma coisa sobre racismo ambiental. Virou uma grande questão lá em casa. Meu pai, ele é um senhor que ele tem a primeira série. Então, assim, eu tento politizar as pessoas da minha família da melhor forma possível. E aí meu pai é um cara muito ocupado e tal, e aí ele falou, agora pronto, quem foi? Aí meu pai queria entender o que era racismo ambiental, e ele entendeu com aquela única frase que a mulher, alguém tinha sido racista com uma árvore. Então virou uma grande questão. Então, assim, não é nem simplificar pra fazer com que as pessoas... É tipo assim, eu instigar uma informação, eu aprendi isso com o Thiago Totti. O Thiago sempre chega. Não chega enchendo a pessoa de informação, instiga ela, foi isso que você deixou. Instiga ela, traz um questionamento, por que isso, isso e isso? E saio. E ali eu deixei uma pulga atrás da orelha da pessoa e ela vai atrás. Porque a gente deixou uma pequena informação ali. Mas isso é muito... Eu não pensava por esse lado. Que essa questão de você viu que seu pai foi buscar informação? Uma coisa que ele sabe. Olha só. Não, ele veio pra cima de assim, porque é aquela questão do militante. Eles me enxergam como a chata militante. Então qualquer coisinha aí, tá vendo, Fernando? Olha isso. Eu falei, você é a vermelhinha da família. Exatamente. E aí eu comecei, já plantei uma sementinha na minha mãe, já plantei uma sementinha no meu marido. Meu pai, assim, é difícil, mas eu vou conseguir. É aquela, meu pequeno grupinho está sendo formado. Espero que eu consiga fazer mais coisas por aí. O ideal nosso de dirigentes, de movimentos, que tenha essa visão mais ampla da sociedade, é criar pequenos grupos e se multiplicando. Tá? Eu costumo dizer assim, Cristo pegou 12 apóstolos. 12, né? Já teve um que traiu, o outro negou 3 vezes, né? Tá certo? E o que negou 3 vezes, ele fez dele a pedra fundamental da igreja dele. Então, ele tinha o poder de, né, o carisma de falar para as pessoas, de fazer muito. Não, 12 só. Né? 3 anos ele foi lá e preparou os 12. Né? Na realidade, 11, que um traiu, né? Então, é a mesma coisa da gente. A gente tem que trabalhar com pequenos grupos, né? Vai multiplicando. Você não vê coisas grandiosas feitas em grande escala. Você vê em pequena escala. Né? Aí você vai te multiplicando, vai multiplicando, e vai fazendo que as coisas cresçam e se tornem mais uma realidade. Né? Clube de Mães, por exemplo. Né? É uma experiência fantástica. Né? Clube de Jovens, fantástico. Então, o papel nosso, que são mais, digamos, não digo velhos, mais experientes de vida, né? Formados na academia da vida, é estimular as pessoas a pensar, a raciocinar. Eu tenho uma grande lição que eu recebi do meu pai. Meu pai era um peão de obra, mestre de obra, e eu fui trabalhar com ele. Ele nunca me ensinou nada. Nunca me ensinou nada. Ele ensinava todos os funcionários dele. Eu falei, pô, fica puto da vida, era jovem, fica puto da vida, né? Eu tinha recentemente saído do seminário, 14 para 15 anos. Eu falei, pô, você ensina para todo mundo. Ele fala assim, raciocínio. Eu fui entender meu pai me ensinou, o legado, com 40 anos. Aí ele me ensinou a raciocinar diante das dificuldades. Então hoje, qualquer dificuldade que eu tenho, para mim é fichinha. Eu penso, aí eu uso, às vezes que eu brinco com o pessoal, você viu o prisma, o raio entra aqui de luz, sai 7. Então você tem 7 oportunidades. Então a melhor coisa que tem é você raciocinar. Raciocinar que você vai descobrir as coisas. Então foi o legado que ele me deixou mestre de obra, semi-analfabeto, me ensinou a raciocinar. Eu fui a dar valor aí aos 40 anos. Gente, esse foi o nosso papo sobre direito à moradia. Se vocês quiserem saber mais, olha os arrobas aqui e acompanha a gente. Fim! Aê! Fantástico. Foi o que você recebeu aqui. Já que a gente está falando sobre moradia digna, o que seria a nossa moradia digna? Qual seria a moradia ideal para a gente? Bom, o nosso entendimento de moradia digna é aquela que seja acessível a todos os segmentos. Eu vou dar uma pancada de novo. Eu vou ficar desse lado.